Olá, pessoal. É um prazer estar mais uma vez com vocês e num dia tão especial. Eu creio que hoje é um dia especial para todo mundo, né? Dia das crianças. Nossa, quem não lembra com saudade de alguma fase da infância, né? Daquela fase que a gente não tem preocupação, não tem problema, que a preocupação maior é o que a gente vai brincar no dia seguinte, né? Mas, apesar de ser uma fase boa, tem muita gente que tem muita memória, muita lembrança ruim dessa fase. E é uma fase fundamental na vida de todo mundo, porque é a fase que vai te preparar para o resto da sua vida. Hoje é um programa realmente especial. A palavra fala que o Senhor queria que as crianças fossem até Ele, que deixassem que as crianças chegassem até Ele. E muitas vezes nós, pais, nós responsáveis, somos um impeditivo na vida dos nossos filhos ou na vida daqueles que nós somos responsáveis por criar. Porque a gente não permite, por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de tempo, ou por não ver a vida passar, que os nossos pequeninos se acheguem a Deus da maneira que eles precisam chegar. Eu tenho duas filhas pequenas, a Valentina, que hoje está fazendo 9 anos, e a Dominique, de 6. E eu sei o quanto é difícil fazer com que elas tenham uma intimidade com Deus, que elas conheçam a Deus, que elas tenham um relacionamento com Deus. E aí eu sei que, assim como eu, a grande maioria dos pais ora pelo futuro dos seus filhos, ora pedindo que o Senhor levante pessoas, que o Senhor faça alguma coisa que possa realmente fazer a diferença na vida deles. E aí é com muito, muito, muito prazer, muita alegria e uma honra mesmo que eu estou aqui para fazer a entrevista de hoje, porque é uma entrevista que eu já conheço esse trabalho há mais tempo, tive a honra de conhecer há mais tempo através de uma amiga em comum que a gente tem, a Shirley, e eu vi a importância do trabalho que essa mulher faz, a importância que ela tem, como ela é um vaso usado por Deus para evangelizar centenas de pessoas aqui em Sete Lagoas. Hoje a gente vai entrevistar a Maria Helena. Oi, Maria Helena. É um prazer receber você aqui no programa. É uma honra, na verdade, é mais do que um prazer. A primeira vez que eu te vi foi numa fase, quando eu te conheci, foi uma fase muito complicada da minha vida. E eu olhava você com aquele gás, aquela empolgação, e eu falava, meu Deus, como que eu faço para ter isso também? E eu comecei a orar. E através do pouco contato que a gente teve, eu consegui mudar coisas significativas na minha vida. Então é uma honra mesmo te receber aqui. Seja muito bem-vinda e que Deus possa te usar aqui hoje de forma poderosa. Obrigada, Carol. É um presente de Deus também, porque eu sei que a Bíblia fala que tudo coopera, né, para o bem daqueles que amam e servem o Senhor. E esse versículo tem me seguido há anos e eu creio que é um presente de Deus também poder estar aqui com você, viu? Amém. Obrigada. A Maria Helena hoje está aqui, gente, com essa roupa, né? Vocês podem estar estranhando, mas por que ela está vestida assim? A Maria Helena tem um trabalho lindo com crianças, não só com crianças, mas com elas também. E o mais engraçado disso tudo, né, Maria Helena? A gente estava conversando aqui antes de começar o programa. O mais engraçado é que você hoje trabalha com crianças, mas você não teve uma infância fácil, né? Não foi um tempo fácil na sua vida. Você teve alguns problemas na infância. Você pode contar pra gente um pouquinho de como foi a sua infância? A minha infância, meus pais, né? Minha mãe, ela veio de um lar cristão e ela se desviou na adolescência, nos 13 anos mais ou menos. Então, assim, e a gente não teve contato com a família dela, ficou um período sem a gente ter contato. Eles, hoje eu vejo, tem pastores, tem, né, presbíteros, tem pessoas na parte cristã, eles são cristãos, mas a gente não teve esse contato. E quando ela encontrou com meu pai, meu pai já tinha 4 filhos, ela criou esses 4 filhos, mas foi uma família, assim, que não tinha uma boa estrutura, né? Tinha muita confusão. Meu pai bebia demais, demais mesmo. Mas ele era um homem muito honesto, muito trabalhador. Então, assim, e ele tinha algumas coisas que hoje eu acho que é reflexo de muitas atitudes minhas, assim, com as crianças. Por exemplo,
Ele levava a gente para fazer piquenique, ele levava a gente para no cinema, levava a gente para tomar sorvete. O pai do dia era um pai assim maravilhoso. Era aquele pai assim que toda criança queria ter, né? Um pai presente, que meu pai era um pai presente. Mas quando ele bebia, ele saía fora dele. Ele batia na minha mãe, batia nos meus irmãos. Ele tinha um revólver. Então, assim, ele atirava, saía atirando de tudo. Então, assim, era muito conflito à noite. Então, assim, as pessoas que conviviam com ele davam muito conselho. Eu lembro que nessa época a gente morava em Cachoeira da Prata. E as pessoas amavam mesmo ele, que eles conheciam que ele trabalhava, que ele cuidava, zelava pela família, mas quando ele bebia, ele se transformava. Então, assim, teve várias vezes que a gente teve que sair correndo no meio da rua, se esconder dentro das igrejas. Às vezes, os policiais eram tão assim, conhecia, falavam assim, ô Corujão, vamos jogar baralho lá pra gente, a gente tá precisando de um parceiro. Eu lembro disso como se fosse hoje, eu ouvia eles falando, pra poder tirar pra gente conseguir dormir. Então, assim, era frequente isso? Acontecia sempre? Sempre, muito, assim, na mesma quantidade que era a parte boa, era também a parte ruim. Assim, era dois mundos diferentes. Eu entendo alguns irmãos meus hoje, com a dificuldade que eles têm de muitas coisas, eu entendo eles, hoje eu consigo entendê-los. Antes não entendia. Minha mãe sempre lavava roupa para ajudar, era aquela mulher guerreira, batalhadora. E isso eu entristecia muito por ver ela sofrendo muito. Então eu tomava muitas dores da minha mãe. Isso causou um problema muito sério entre eu e meu pai. Apesar que ele tinha eu assim como xodó, aquela que gostava de estudar, aquela que ele admirava. Mas eu tinha esse problema de falta de perdão com ele, muita dificuldade por causa dessas coisas que eu ia muito pro lado da minha mãe. Eu queria sempre proteger. Você é a única filha? Não, eu tenho 5 irmãs e 4 irmãos. Então, assim, nós somos 5 mulheres e 4 homens. Eu sou do meio. Uhum. Então, assim, ela vinha muito, ela falava as coisas comigo e eu ouvia muitas coisas. Então, esse ouvir meu me causou muita dor em relação ao meu pai. Mas isso, assim, Deus foi muito bom comigo. No meio disso tudo, ele tinha um propósito. Ele tinha um zelo pela nossa casa, ele tinha algo a fazer, entendeu? Algo mais ali, né? A gente tem mania de achar e falar que criança não entende, não, ela tá vendo, mas ela não tá entendendo, ela vai crescer e vai esquecer isso. As suas lembranças são de quando você ainda era bem pequena ou já de maior, na fase mais antiga da infância, digamos assim, né? Não, as minhas lembranças é quando eu tinha 5, 6 anos, 7 anos, essa era muito forte. E era uma dor real, né? Como se fosse um adulto pequenininho ali. Recebendo todas aquelas informações e sem saber onde colocar, né? Então eu depositava, né, no meu coração. Então, assim, foi situações assim que eu ficava assim, meu Deus, por que meu pai não pode ser esse pai toda hora, tem que vir esse outro pai que eu não quero. Então eu tinha esse conflito dentro de mim a todo tempo. Porque ao mesmo tempo, porque o pai legal fazia com que vocês o amassem, né? E aí o pai difícil, o pai que dava medo, de certa forma quebrava esse amor, mas devia ser uma situação muito complicada para vocês. Era mesmo, assim, eu lembro que teve uma vez que eu falei com ele assim, eu queria brincar no carnaval, né? E ele foi para brincar com a gente. Então, assim, a gente fala assim, hoje a gente quer fazer piquenique. Aí a gente, hoje eu quero pescar. Aí ele levava. Então, assim, hoje a gente sabia que todo domingo
à tarde a gente tinha uma programação maravilhosa. Minha mãe, eu lembro que fazia os empadões, assim, maravilhoso. E eu lembro disso. A gente jogava forro, assim, e é o que eu faço É o que hoje. você faz. Gente, ela faz mesmo. Nas férias, ela junta uma turma de crianças, alguns pais também, e vão ali para a Lagoa do Boa Vista, né? E faz piquenique. Eu já participei com as minhas filhas, é muito legal. É, muito bom. Então, assim, aí hoje tava com o sol quente, nós vamos hoje tomar banho de piscina. Hoje vai ter futebol, a gente vai pro futebol. Então, assim, ele tinha esse, apesar de tanta pouca cultura, eu falo assim, ele não tinha estudo nenhum. Eu que treinei ele a assinar o nome dele. Ai. Então, assim, a gente vê que com tanta pouca sabedoria que ele tinha, ele proporcionava esse lado bom demais pra gente. Mas apesar desse lado bom, foi ficando mágoa? Foi ficando dor? Ficou dentro muito, de você? assim, muito. Eu lembro que quando eu tive o encontro com Deus, eu fiz vários processos de encontro com Deus, reencontro. Eu fiz veredas antigas, eu fiz clínica da alma. Processos de libertação, né? Libertação, de cura mesmo, porque eu ficava assim, tinha dia que eu via aquela situação toda, eu ficava assim, gente, só se ele morrer. Eu já desejei a morte para ele, sabe? E eu falava assim, ele não tem jeito. Eu falava, porque assim, quando acabava aquela parte da noite, né? Aquela parte que a gente não conseguia dormir, que eles trancavam a gente tudo num quarto, né? Porque ele estava lá fora tão agressivo com minha mãe, com os meus irmãos. Então, os pequenos, eles tentavam, minhas irmãs mais velhas, eles protegiam a gente, assim, de uma certa forma. Eles colocavam a gente dentro do quarto e trancavam, não deixa ela acalmar. E a gente querendo ver, que a gente queria saber o que estava acontecendo. E no meio dessa confusão toda, teve um dia que minha mãe saiu correndo, e ela falou assim, eu não aguento mais, eu vou pular da ponte. E tinha uma ponte lá em Cachoeira da Prata. E ela chegou a ficar do lado de lá da ponte. E eu lembro que ela ia pular e a gente segurou assim, eu lembro que eu segurei a saia dela, sabe? Eu segurava a saia dela assim e pedia a Deus para não deixar ela cair da ponte. E meus irmãos tudo, sabe? Para ela não pular. Então, porque ela não estava aguentando mais. Imagino. Assim, de tanto dessas lutas, né, com ele na bebida. E isso foi até a sua adolescência, né? Quando foi o momento que você falou, nossa, não aguento mais? O que aconteceu para ter uma mudança? Como que foi isso? Quando a gente saiu, né, de Cachoeira da Prata, que a gente veio para Sete Lagoas, a gente tinha muitos tios aqui em Sete Lagoas. E esses tios, eu tinha um tio, ele chamava, até ele faleceu, chamava Oswaldo, e meu pai tinha muito respeito por ele, muito mesmo. E eu lembro que esse tio Oswaldo, quando ele fazia alguma coisa, minha mãe ia nesse meu tio. E meu tio fazia pressão no meu pai. Você não pode fazer isso. Então foi diminuindo, né? Essa vinda da gente de Sete Lagoas para cá, foi assim, foi bom até um certo... Ele fazia as coisas. Mas era assim, com menos frequência, ele já não atirava mais, né? Eu acho que meu tio, nessa época, eu acho que ele recolheu esse revólver dele, sabe? Então, assim, mudou, mas eu vi que foi para melhor, assim, ele não parou de vez, mas a gente conseguia dormir mais, né? Ele trabalhava, quando ele bebia, ele chegava, tinha as confusões, mas ele era mais dominado. Acalmava mais rápido. Mais rápido. Porque eu acho que ele sabia do meu tio lá, né? Da existência do meu tio. E assim, isso foi causando, né? Eu sinto assim que em mim causou uma dor muito grande na questão de mágoa mesmo, de revolta. Eu vi assim que eu tinha eu não fui pro lado da prostituição, eu não fui pro lado que eu comecei a namorar cedo, sério, né? Mas assim, eu via que eu tinha um bloqueio. Eu não entendia muito, mas eu sabia que existia um bloqueio em mim com algumas situações, sabe? Algumas revoltas dentro de mim. Mas eu sempre fui alegre, isso, né, assim, era apesar de todas as dificuldades, eu acho que aquele lado bom dele trouxe algo, assim, uma alegria
dentro do meu coração que nada conseguia abalar. Tanto que eu, apesar de tantas dificuldades, tantas lutas, eu não consigo, a pessoa me ver triste, é difícil. Porque eu acho que foi esse lado bom dele que trouxe essa identidade de alegria no meu coração. Entendi. Maria Helena, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e aí a gente volta para você contar para o pessoal que está em casa como Deus entrou nessa história. É rapidinho. Tá bom.